Vamos passar agora a mensagem da palavra do Senhor no livro de Gênesis, capítulo 1, versículos 1 e 2. Gênesis, capítulo 1, capítulo 1, versículos 1 e 2. Gênesis capítulo 1, versículos 1 e 2. Diz assim a palavra do Senhor. No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre por sobre as águas. Oremos ao Senhor. Senhor, nós te louvamos por tua palavra. E neste momento, ó Deus, nos colocamos diante de ti para que tu nos abençoe, ó Pai amado, quanto a, ó Deus, o início da exposição do livro de Gênesis. Um livro que é por demais, ó Deus, primoroso, aonde mostra a gênese de toda a criação e também da salvação. Neste momento, colocamos diante da tua santa presença, diante do teu trono, ó Deus, da Trindade Santíssima, para que nos ajude, ó Deus, nessa caminhada da exposição, ó Deus, do livro de Gênesis. Então, por favor, Senhor, abençoa-nos por tua graça, aplica a tua palavra, traz o entendimento, assim como foram, ó Deus, para aqueles primeiros ouvintes, os israelitas que estavam, ó Deus, de saída, sendo ali libertos do Egito, o qual também estavam ali, ó Deus, ao meio, em volta de nações pagãs, que, ó Deus, estavam ali tentando enganar e levar muitos à idolatria, ao erro. Que nós possamos entender o propósito do livro de Gênesis. Assim nós te oramos, no nome de Cristo. Amém. O livro de Gênesis, o nome Gênesis, foi dado a esse livro de uma forma magnífica e perfeita. O nome dado a este livro é por demais primoroso, e o termo em hebraico para Gênesis ou princípio é Bereshit. E esse livro, ou seja, Gênesis, o título é um título extraordinariamente perfeito, porque esse livro nos dá a gênese, ou seja, o começo de todas as coisas, a origem de todas as coisas, mas especificamente da doutrina de Deus. É onde vimos a doutrina de Deus sendo introduzida, onde ela dá início, e com o propósito de contrapor ali as nações pagãs acerca de Deus em seus dias, onde Moisés proferiu o livro de Gênesis para aqueles que estavam sendo libertos ali do Egito e viam as nações pagãs como os seus deuses. É a Gênesis também da doutrina da criação, onde elevou-se o conceito da origem do homem, a origem de todas as coisas, em detrimento das mitologias pagãs. O texto que foi nos dado foi com o propósito de dizer de onde vem todas as coisas, quem criou todas as coisas. A doutrina da criação está aqui iniciada no livro de Gênesis. E Gênesis dá também a doutrina
nos dá a doutrina do homem, a antropologia bíblica. Quem é o homem aos olhos de Deus? Quem é o homem de fato na sua totalidade? Quem é o homem de fato não apenas à vista dos olhos humanos, como a antropologia secular assim define o homem? Aqui em Gênesis traz, esse livro traz a doutrina do homem, demonstrando que desde o princípio nós somos maravilhosos porque fomos feitos à imagem e semelhança de Deus, mas ao mesmo tempo somos terríveis porque nós pecamos contra o Senhor, quebramos a sua aliança. E Gênesis também traz a doutrina da salvação, que por sua vez tem o seu início no Éden e o desenvolvimento durante o restante do livro. O que nós devemos saber sobre Deus e sobre a criação, sobre nós mesmos, sobre o que necessitamos, está em Gênesis. Gênesis nos fornece os pilares teológicos sobre os quais o restante da Bíblia se encontra. No entanto, para muitos, o livro de Gênesis é apenas um livro seco e muitas vezes sem emoção, duro. Mas quando fazemos uma leitura mais acurada, mais aprofundada de Gênesis, nós percebemos que Gênesis nos traz histórias bem estruturadas, e afirmamos isto quando olhamos de uma forma mais detalhada, acurada, acerca do livro de Gênesis. O livro de Gênesis ele tem duas divisões, por assim dizer. Os capítulos de 1 a 11, ele vai nos falar da história primitiva, ou seja, a origem da criação, como também a origem de como foi os primeiros habitantes da terra, o desenvolvimento e como Deus mesmo trouxe ali os patriarcas. Iniciando, veja, dá início ali no finalzinho de Gênesis, a origem da linhagem de Abraão a Isaac e Jacó, onde nos capítulos posteriores de 12 a 50 ele fala da história patriarcal, a história dos fundadores da nação de Israel, que Israel, a igreja veterotestamentária, dá seguimento à igreja no Novo Testamento como a que tem os oráculos de Deus. Foi confiado à igreja do Novo Testamento essa continuidade acerca da salvação e de toda a história. Então o texto de Gênesis ele tem duas divisões com algumas subdivisões, e as subdivisões visto com o termo hebraico Toledot, no hebraico, que significa gerações de, aonde ocorre 10 vezes em Gênesis. 5 se referem à história primitiva e 5 à história patriarcal. E um exame mais detalhado aqui revela que 5 deles apresentam narrativas, histórias de como foram feitas acerca dos patriarcas, dos que estavam ali como cabeças e representantes do pacto. E as outras 5 introduzem as genealogias, que é finamente trabalhada em Gênesis. Então, nós, para iniciarmos o livro de Gênesis, nós temos que ter essas informações, obter essas informações para analisarmos cada parte dela. E outro aspecto que nós devemos entender para ler o livro de Gênesis, ter como informações, é o contexto em que foi entregue, o contexto em que foi passada para os seus primeiros ouvintes. Geralmente, quando as pessoas olham para o livro de Gênesis, ou leem o livro de Gênesis, é como se Gênesis tivesse dado num vácuo. Olha, de uma hora para outra, Deus disse a Moisés: olha, escreve tudo isso aí, e acabou-se. Nós temos que entender o contexto histórico. Veja, o livro de Gênesis, como o Pentateuco, foi dado a Moisés para que falasse ao povo no momento em que eles estavam saindo do Egito. Eles estavam sendo libertos do Egito, onde tinha toda uma cultura pagã. Ali as religiões pagãs estavam todas em volta a Israel. E o contexto dessas religiões
em Israel, quando Moisés apresentou ao povo os relatos de Gênesis, é essencial para que possamos entender a intenção teológica e apologética dos textos. Teológica porque dá o conhecimento acerca de Deus, e apologética é justamente para a defesa da fé, dizendo: olha, tem essas religiões pagãs todas em volta, vocês estão vendo tudo como elas creem, mas agora eu vou apresentar justamente o Deus verdadeiro, eu vou destruir o pensamento dessas religiões pagãs, vendo que esses deuses não são nada. E esses capítulos não são apenas uma narrativa das origens do universo e da humanidade, como muitos pensam, mas uma declaração contra as cosmovisões politeístas e idólatras predominantes na época. E que muitas vezes nós achamos que esse contexto dessas cosmovisões politeístas e idólatras é apenas para aquela época. E Gênesis, ele é muito atual. Gênesis é para os nossos dias, onde podemos ver algumas religiões que são politeístas, como as religiões afros, que têm vários deuses pagãos. Nós achamos que não temos nenhuma influência da religião afro em nossos dias, mas temos sim. Quando o início aqui do Brasil, a colonização, veio os negros escravizados com todas as suas religiões. No entanto, veio também os europeus com o catolicismo romano, fora os índios que já estavam aqui. E aí houve um sincretismo, ou seja, uma junção de várias religiões. E é muito forte isso no nosso país. Se você for a Salvador, tem um período que é feito lá a lavagem, né, das escadarias da Igreja do Senhor do Bonfim. Quem faz a lavagem das escadarias do Senhor do Bonfim? São os católicos? Não. São as mães de santos, ali com aquelas roupas própria do candomblé e de várias outras raízes, matrizes de religiões afros. E o nosso país, ele é infectado pelo sincretismo religioso. Nós temos que entender o contexto em que nós nos encontramos. Então, quando Moisés entregou esses relatos de Gênesis, o povo de Israel havia acabado de sair do Egito, um ambiente profundamente pagão, politeísta, e os egípcios, eles adoravam um panteão complexo de deuses, associado ao sol, à lua e a outros vários deuses criaturas que foram criadas por Deus. Além disso, as culturas cananeias, às quais Israel estava se aproximando, também tinham práticas religiosas centradas em deuses como Baal, Aserá e vários outros deuses. Por isso, a importância e a necessidade de entender Gênesis, não apenas, primeiramente, acerca da doutrina de Deus, acerca da doutrina do homem, acerca da doutrina da salvação, mas para defender e entender a nossa fé, em contraposição da religião pagã, do paganismo, ou melhor dizendo, ou resumindo, como os professores de teologia afirmam em uníssono. Nós temos apenas duas religiões no mundo: a religião da graça, a religião teísta, dizendo que o Deus Trino é o Senhor, Criador e Redentor de todas as coisas, e por outro lado, a religião das obras. Todas as outras religiões são unificada em um só princípio: o adquirir a salvação por seus próprios méritos, por suas próprias condições. E nós não cremos assim. Nós cremos que a salvação é pela graça somente. Então, Gênesis combate a idolatria ao apresentar Deus como o Criador do universo,
confrontando a prática da adoração das coisas que foram criadas. E Moisés aqui ele demonstrava que o Deus de Israel não era limitado por alguma coisa, ou seja, pelo tempo, pelo espaço ou por forças naturais, mas ele é soberano sobre todas as coisas. E Gênesis também serve como base para nos dá o princípio da aliança entre Deus e o homem, a aliança que Deus fez conosco, em se responsabilizar, em nos trazer a salvação, em nos levar para uma terra prometida. Então, os israelitas, ao reconhecerem Deus como Criador, eles eram chamados a rejeitar as práticas religiosas dos povos ao redor e a viver em obediência à sua vontade revelada. E isto é para nós também. Nós temos que, de fato, rejeitar as práticas religiosas dos nossos dias, as quais muitas vezes têm uma roupagem, têm uma maquiagem, muitas vezes cristianizada. Nós temos que analisar tudo à luz das Escrituras. Por isso que Gênesis não foi dado num vácuo, mas num contexto de pluralidade religiosa, onde Israel precisava reconhecer a supremacia do Deus Yahvé. O Deus Yahvé sobre todos os deuses pagãos das nações vizinhas. Por isso Gênesis não apenas nos instrui, mas também desafia e nos corrige, e que devemos reafirmar o compromisso que devemos ter com o Deus único. Qual é o compromisso que temos com o Senhor? E o próprio Deus deu o livro de Gênesis a Moisés para dizer que ele é o Criador, a origem de todas as coisas. Por isso, esses versículos 1 e 2 nos leva a meditar sobre o seguinte tema: a criação do universo pela poderosa palavra de Deus. A criação do universo pela poderosa palavra de Deus. Então, levando em consideração todas essas informações que eu trouxe anteriormente, como pano de fundo, como background, como arcabouço, para fazer as ligações, para fazer a interdisciplinaridade do que falamos com todo esse contexto, para não ler Gênesis apenas como algo solto, algo que seja vago, ou como já disse aqui, como se Gênesis fosse dado num vácuo. Não, leve em consideração o que a forma e o momento em que Deus entregou Gênesis para o povo de Israel. Lembre-se, o povo estava saindo do Egito, já tinham sido libertos, já tinham ali atravessado o rio, o Mar Vermelho, e Deus chega para Moisés e diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus estava sobre as águas. Inicialmente, esses dois versículos, ele traz como um resumo, uma condensação de todo o restante de Gênesis. Então, aqui, a criação do universo foi tido pela palavra poderosa de Deus. E como vamos analisar a criação de todas as coisas? Perceba que inicialmente no verso 1 aí ele diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. E aqui, meus amados, podemos ver que essa declaração traz a supremacia da origem de todas as coisas. O versículo inaugural de Gênesis, no capítulo 1, versículo 1, é uma declaração teológica profundamente reveladora, onde aqui é revelada a soberania de Deus absoluta, de como Criador e fonte de toda a existência, proclamada de maneira categórica, dizendo: Ele criou todas as coisas. E esse texto não é apenas uma introdução ao relato da criação, não. Ele estabelece os fundamentos de toda a cosmovisão bíblica. E nós afirmamos isto pela palavra que se é usada no início aí. A palavra no hebraico que se diz, que é chamada bara, traduzida como criou. Essa palavra é de uso exclusivo de Deus para todas as suas ações com relação à criação. Essa palavra foi usada
poucas vezes em Gênesis capítulos 1 e 2, e no Salmo 51, quando o salmista diz: cria em mim, ó Deus, um coração puro, porque aquele criar ali também é uma ação divina de recriar a nossa condição diante de Deus. E aqui ressalta a natureza única, ou seja, a palavra bará ressalta a natureza única, incomparável do ato de Deus como Criador. Diferente de outros verbos como achar, que é fazer, ou formar, que podem ser atributos também e ações humanas, mas bará está sempre ligada aqui à obra de Deus, à ação de Deus como Criador de todas as coisas. E esse uso exclusivo enfatiza que o tipo de criação descrito é exclusivo e sobrenatural. É um poder sobrenatural, não é algo ordinário que está ao nosso alcance. Por isso aponta a ideia da criação ex nihilo, ou seja, do nada. E para nós entendermos a carga semântica da palavra bará para as outras que formar ou fazer, tem um significado profundo. Veja, quando foi feito esse microfone, ele foi assim idealizado por alguém que meditou acerca de como esse microfone ele pode, juntamente com a caixa de som, ampliar todo esse som para que vocês possam ouvir. Mas ele não criou nada. Ele apenas juntou matérias, coisas que já foram feitas, e tornou aqui ela complexa. Matéria simples, usou de uma maneira sábia que Deus deu o entendimento, e assim trouxe todos esses equipamentos. Agora, quando diz que Deus criou o universo do nada, ou seja, ex nihilo, está dizendo que não havia nada. Deus criou tudo apenas com a palavra do seu poder, e mostra aqui a beleza, mostra aqui o belo, a forma como Deus criou todas as coisas, a criatividade, a forma como tudo foi criado e funciona de forma perfeita, harmoniosa, poderosa. E nós vamos ver como o sistema solar, por exemplo, ele funciona de forma perfeita. Onde a distância de um planeta para outro, a velocidade que ele está ali no sistema solar de rotação e translação no Sol como a sua estrela. Porque em um segundo ali, se fosse se atrasar, o mundo viraria um caos e tudo não viria a funcionar. Mas a palavra bará, o verbo criar, traz esse entendimento, esse significado de modo singular para Deus. Por isso que ele diz que no princípio criou Deus, ou seja, é a criação ex nihilo, do nada. E a palavra de Deus é o agente criador. O ato criativo está inseparavelmente ligado à palavra divina. E disse Deus: haja luz, e houve luz. Essa repetição demonstra que o meio pelo qual Deus criou foi sua palavra. Não precisou de nenhum trabalho, nenhuma junção, um trabalho manual, físico, corporal. Não, apenas ele idealizou, ele ordenou e tudo se fez. Mostra aqui o poder de Deus e mostra que por meio da sua palavra, como ele criou, revela a sua autoridade e poder absoluto. E o salmista aqui, ele reflete isso no Salmo 33, versículo 6. Ele vai dizer no Salmo 33, versículo 6: os céus por sua vez se fizeram, e pelo sopro da sua boca o exército deles.
É essa ideia que o próprio Moisés quer trazer para aqueles israelitas que estavam sendo libertos, porque eles viam os deuses pagãos, eles estavam vindo ali e saindo do Egito, daquelas pirâmides de tantos deuses, do sol, da lua, das rãs e de vários outros deuses criados por eles, o qual eles diziam que eles eram que criavam todas as coisas, a origem de todas as coisas vinham deles. E de forma apologética, ele diz: não, Deus do nada trouxe todas as coisas. E assim vai dizer que no princípio criou Deus, está dizendo também que tudo tem como fonte de existência o próprio Deus. Esse versículo inicial de Gênesis estabelece que ele é a fonte de toda a realidade. Antes do princípio não havia tempo, espaço ou matéria. Essa ideia, meus amados, transcende completamente as concepções humanas de causa e efeito. Ou seja, para que todas as coisas viessem a existir. Como isso aconteceu? As concepções humanas, ou seja, o que temos por comparação na nossa mente, fica além dela. Por isso que é transcendente. Transcende o nosso entendimento e mostra que Deus não depende de nada externo a si mesmo. Ele é o único ser autoexistente, conforme descrito em Êxodo capítulo 3, versículo 14. Eu sou o que sou. Mostra Deus como a fonte de todas as coisas. E logo após, ele vai nos dizer também, quando Deus diz que Deus criou todas as coisas e colocou ordem em todas as coisas. Em contraste com as mitologias antigas, que frequentemente retratam a criação como uma batalha entre forças de caos e deuses, Gênesis capítulo 1, versículo 1, apresenta Deus como absolutamente soberano. As pessoas geralmente pensam que há duas forças lutando, duas forças cósmicas entre o bem e o mal, Yang e Yun. Lembra aquele símbolozinho que tem uma parte branca, preta, onde na parte branca tem um pontozinho preto e na parte preta um pontozinho branco, ali correndo um atrás do outro como se fossem forças iguais. E aqui Gênesis capítulo 1 diz: nada disso tem fundamento. E é onde mostra que o próprio Deus diz que até o mal, as trevas, as quais ele criou, ele tem domínio. No Salmo 139 vai dizer que até as próprias trevas não te são escuras. Por quê? Não há diferença para Deus, porque ele criou todas as coisas. Então, ao usar a palavra bará, a Bíblia nos convida a contemplar a Deus como o Criador e como a fonte de toda a existência. Aquele que não depende de nada, mas que por sua palavra trouxe tudo à existência. Este é o fundamento de da teologia da criação. E nos mostra, como seres humanos, que temos responsabilidade de viver em submissão e adoração àquele que é a origem de todas as coisas. Ou seja, nós somos de Deus. Nós devemos toda a honra ao Senhor. E digo, não só nós como crentes que temos a palavra de Deus como a nossa única regra de fé e prática, como nosso fundamento, mas toda a raça humana. Eles são de Deus, eles devem honrar ao Senhor e vão ser cobrados por isso. E aqui ainda eu quero trazer mais um entendimento, uma aplicação, que a frase no princípio estabelece um princípio de criação de 7 dias, culminando assim no descanso sabático, no capítulo 2, versículos 2 e 3 de Gênesis. O sábado, instituído por Deus como dia santo, tornou-se um memorial da criação,
um memorial semanal da criação. Deus determinando que Ele é o Senhor do tempo, Ele quem deu o início ao tempo, Ele quem deu o start lá num cronômetro, o qual no final de todas as coisas Ele vai dar o fim, Ele vai parar todo esse cronômetro e sairemos do tempo e entraremos naquilo que é atemporal, naquilo que é eterno. E aqui, ele aponta para o dia do Senhor, onde o descanso e a perfeição da criação original serão restauradas, como diz, assim interpreta o escritor dos Hebreus, no capítulo 4, versículos 9 e 10. Portanto, resta um repouso para o povo de Deus, porque assim como Deus descansou das suas obras, também Cristo descansou das suas ao ressuscitar, ao completar a obra redentora. E por isso o dia do Senhor, em última análise, será um cumprimento do descanso sabático. Assim como Deus concluiu sua obra da criação no princípio e descansou, Ele trará descanso eterno para o seu povo no final do tempo. Nos finais do tempo, eu coloquei no singular justamente para dizer, no final do tempo, quando Ele vai realmente vai parar o tempo, o cronômetro que Ele deu início lá no princípio de todas as coisas. E assim, Ele reforça que o tempo não foi criado apenas para marcar eventos. Não. O tempo nos revela o propósito eterno de Deus de glorificar o seu nome e redimir o seu povo. O propósito é justamente este. E aqui, meus irmãos, eu quero justamente trazer os princípios do que é entendido como o dia do Senhor nos nossos dias. Apenas como o primeiro dia. E os outros como se nós tivéssemos liberdade de fazer o que bem quisermos e entendermos. Veja, eu não estou falando de coisas que são pecaminosas. Eu estou falando de coisas que são ordenadas pelo Senhor, como o trabalho, a recreação, a vida em família. Tudo isso foi e é ordenado pelo Senhor. Temos que fazer isto. Mas a forma como nós lidamos com o tempo, a forma como nós temos o equilíbrio de não querer fazer as coisas apressadamente, deixar tudo pronto e ficar assim, observando e ter aquele tempo ocioso, não. Nós temos, porque há dois extremos. As pessoas fazem tudo milimetricamente ali, se tudo sair do tempo, dali da sua organização, o restante do dia foi perdido, há um mal-estar, as pessoas não conseguem pensar, raciocinar bem, diz, olha, acabou-se, agora amanhã eu vou começar tudo de novo. E por outro lado, a procrastinação, quando as pessoas deixam tudo para a última hora, dizendo, não, vou deixar para lá, por outro, não, vamos lá, vai dar certo, tudo vai dar certo. Vamos esquentar com isso. Isso se dá por causa da paganização do tempo com o calendário secular e pagão que tem conduzido a igreja do Senhor. Nós temos sido conduzidos pelo calendário secular e católico apostólico romano. Veja como é conduzido o calendário, as datas, os dias. Eu sou de origem católica romana e quando criança minha avó recebia de uma amiga dela que fazia parte do convento da Nossa Senhora das Neves ali no centro de João Pessoa, uma folha, um calendário que tinha os 365 dias e todos os dias tinha um dia de comemoração de um santo. E tem alguns que são mais específicos, que se tornam feriados, mas tem tudo isso incutido em nossa mente. Inclusive o carnaval, a Páscoa,
o Natal e vários outros feriados e esse calendário que tem paganizado o nosso tempo. E Deus está dizendo com o dia do Senhor, sempre dizendo, olha, as nossas comemorações, quanto aquilo que é bíblico, quanto aquilo a nossa fé, quanto a nossa adoração, é a cada 7 dias. E além desses 7, tem outros, tem. Quais? Aqueles que ele determinou lá na velha aliança e que teve o seu cumprimento em Cristo, que no Novo Testamento não é mais permitido nem aceitável. Aqui está o princípio, uma das aplicações da expressão no princípio. Por isso que a expressão no princípio não é meramente o início de uma narrativa, mas a proclamação de uma cosmovisão profundamente teológica, aonde Deus diz, eu sou o Senhor do tempo, porque o primeiro aspecto da criação foi que no princípio Ele criou todas as coisas, Ele criou o tempo, e que nós achamos que podemos administrar o tempo de acordo com o nosso bem-querer, como se tivéssemos autonomia. Isso é um dos aspectos que aqui o próprio Moisés estava combatendo com o povo de Israel. Então a expressão no princípio anuncia Deus como o criador do tempo. Ele é soberano sobre a história e distinto dos deuses das nações vizinhas, é distinto dos deuses dos nossos dias. E essa soberania, irmãos, culmina no dia do Senhor, quando Ele trará a plenitude sua obra da criação e da redenção. Para os israelitas, essa verdade era um lembrete de que Deus não era apenas um entre muitos deuses. Quando nós dizemos, nós nos submetemos a observar o dia do Senhor, o calendário é o calendário de Deus, nós estamos dizendo que Deus, Ele é Senhor da nossa vida. Ele é o Criador eterno, cujo propósito permeia e transcende o tempo. E para nós, hoje, esse dia, ou a expressão no princípio, é um chamado a confiar no Senhor do tempo, que iniciou todas as coisas e consumará todas as coisas na sua glória eterna. O Senhor é o Senhor do tempo. E nós temos que redimir essa área da nossa vida. Como nós temos conduzido o tempo de acordo com a santa palavra de Deus, a sua palavra revelada. Devemos olhar para o tempo e a nossa época? Ou nós devemos olhar para as Escrituras e dizer, espera aí, eu nunca parei para analisar como Deus determina que eu use o meu tempo. Nem indo para um extremo que é a ansiedade de fazer o que era para 3 dias que vem, fazer hoje, como se fosse uma coisa, dizer, não, eu não quero imprevistos, eu não quero lidar com alguma dificuldade. Veja, eu digo isso com exagero, com as pessoas que usam com exagero, mas claro que nós devemos ter essa ideia de ver que pode ter algumas dificuldades. Por exemplo, quando nós estamos vindo para cá, hoje foi o primeiro dia, nós não tínhamos noção do que enfrentaríamos no percurso, que é novo para nós. Mas, próximo domingo, nós vamos ver vias alternativas que tenha menos tráfego. Mas nós vamos ver, olha, eu tenho que sair um pouco antes, porque se houver um imprevisto, houver um acidente, houver um trânsito como está tendo, eu chegue a tempo. Eu chego no momento. Mas por outro lado, redimir também a procrastinação. Deixar as coisas para a última hora. Deus é o Senhor do tempo. E nós não podemos seguir o calendário secular e pagão. Nós devemos seguir o calendário, o tempo do próprio Deus. Por isso, no princípio, tem
significado. A origem de todas as coisas do nada, Deus criou tudo do nada. Deus, ele soberanamente trouxe tudo à existência com a palavra do seu poder. Ele também deu início ao tempo, aonde criou o tempo. E nós devemos dizer: o Senhor é o Senhor do meu tempo. Aplicando, inclinando o nosso coração para nos submeter ao senhorio do próprio Deus quanto ao tempo. E aí vem, no segundo ponto, a condição inicial da criação. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas na face do abismo. Veja, irmãos, a frase sem forma e vazia nos traz aqui um caos inicial. As palavras tohu vavohu, como está nos originais, descreve um estado inicial de desordem e vazio. Este caos primordial não é um indicativo de imperfeição na obra divina. Não. Mas mostra isso aqui como um ponto de partida de um processo ordenado de criação. Deus começa a sua obra a partir de uma condição que carece de estrutura e conteúdo. E por isso, aqui, a criação, ele começou a trazer a ordem nas coisas. E está ligado justamente ao que vimos inicialmente a respeito do tempo, da cadência, de como nós vamos administrar o nosso tempo. Porque a progressão aqui da criação em Gênesis mostra como Deus transforma o caos em ordem e o vazio em plenitude. Ele separa, ele organiza, ele preenche a criação, ele forma e coloca todas as coisas no seu lugar para que haja harmonia no funcionamento. Veja o ecossistema como que funciona em nossos dias. Isso foi quando Deus trouxe a ordem em todas as coisas. Isso reflete a natureza de Deus como Deus de ordem e propósito, contrastando ali com as mitologias pagãs que muitas vezes retratam os deuses como criadores do caos, onde eles não têm controle de todas as coisas. Deus, quando ele cria o mundo ali em 6 dias, tem uma ordem, tem uma lógica. Porque no primeiro dia ele faz a separação do dia e da noite. Aí no 4º dia vem o sol e a lua e as estrelas para marcar o tempo. Então ele criou aqui o espaço e depois ele vem preenchendo com o resto da criação. No 2º dia ele criou os céus para separar as águas. Mas no 5º dia ele vai criar os animais aquáticos e as aves. No 3º dia ele cria a terra seca, os mares e as plantas. E no 6º dia, ele vai criar os animais terrestres e os animais. E aí tem a completude de todas as coisas a qual ele fez. Veja que tem uma ordem. E essa ordem eu quero trazer aqui um exemplo, uma ilustração para nós entendermos melhor. Quando nós vamos, por exemplo, fazer uma faxina numa casa, não é? Ninguém vai fazer e começar uma faxina numa casa, numa geral, não vai começar limpando logo o chão, vai? Não. Qual é o princípio lógico? Você vai limpar o teto, vai limpar todas as coisas, para depois, por último, limpar o chão. Porque se você limpar o chão, aí você vai limpar as coisas que estão à sua altura. Vai cair para o chão. Você vai limpar o teto, tudo vai para o chão. Isso mostra uma falta de ligação com a ordem e o propósito em que Deus criou todas as coisas. Está ligado para nós. E aqui mostra como Deus organizou o mundo em harmonia, culminando no ser humano como responsável pela criação, mas também como o aspecto mais primoroso da criação, porque só o homem pode e tem a imagem de Deus, refletem a imagem de Deus, que tem um relacionamento com o Senhor,
E essa ordem, esse princípio de colocar ordem em todas as coisas, essa transformação do caos em um cosmo ordenado, é também uma metáfora do próprio Deus, onde Ele traz ordem à vida do homem. Inicialmente, quando somos alcançados, regenerados pelo próprio Deus, Ele começa agora a colocar ordem no nosso relacionamento com Deus, o qual estava em franca oposição, onde estávamos cerrados com os punhos contra o próprio Deus. Mas também temos essa ideia da metáfora aqui, para que o Senhor possa trazer ordem, colocar as coisas no lugar nas nossas vidas, porque mesmo sendo servos de Deus, regenerados, transformados, nós muitas vezes perdemos e deixamos que as coisas saiam do controle, o qual Deus confiou a nós. E Deus aqui, Ele traz ordem nas nossas vidas caóticas, trazendo luz, propósito e plenitude, onde tantos momentos atrás havia trevas e vazio. Isso é visto quando Paulo escreve aos Coríntios, 2 Coríntios capítulo 4, versículo 6, que diz assim: porque Deus, que disse, das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Então o apóstolo Paulo, ele fazendo eco do que está no capítulo 1, versículos 1 e 2, onde parecia um caos, onde Deus trouxe ordem, Ele também traz essa ordem à nossa vida. A nossa vida, como é que ela se encontra? Muitas vezes nós passamos por estes momentos e devemos olhar para a Gênesis como algo também que é confortador, instrutivo para as nossas vidas. E por fim, o texto vai nos falar também acerca da presença do Espírito de Deus, a triunidade. Veja, o qual diz assim: e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. O verbo pairar aqui significa cuidado e intencionalidade. É como uma ave que protege e observa as suas crias. Essa imagem do Espírito Santo de Deus nos mostra que Ele está presente e ativo na criação. Demonstra aqui que a criação não é apenas um ato de poder, não é um ato apenas de poder criar todas as coisas, mas mostra o ato de cuidado e amor para com a criação. Embora o conceito de trindade não seja tão explícito ou desenvolvido no Antigo Testamento, a presença do Espírito de Deus aqui, juntamente com a referência de João, capítulo 1, versículos 1 ao 3, aonde mostra que o próprio Cristo, a segunda pessoa da Trindade, estava participando de todas as obras da criação de forma ativa, e mostra aqui a Trindade Santíssima. Disse Deus. O Espírito de Deus pairava sobre as águas. Aliás, no princípio criou Deus. Aí depois disse Deus, a segunda pessoa da Trindade, e vemos que é a segunda pessoa da Trindade pela interpretação do Evangelho de João. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E aqui o Espírito de Deus, a terceira pessoa da Trindade, estava também na criação. Por isso a Trindade, eles são iguais em poder, essência e glória. Mas eles têm ações diferentes na criação e também na salvação. Na criação nós podemos ver aqui que Deus criou, idealizou todas as coisas. O Filho deu a ordem porque Ele é a palavra. E o Espírito de Deus, Ele traz forma, Ele traz ordem
beleza, uma perfeição no funcionamento de todas as coisas. Isso reflete o caráter de Deus, da perfeição de Deus. A ação, irmãos, do Espírito de Deus paira sobre as águas, aponta para a vitalidade e dinâmica da criação. Ele é o sopro da vida que infunde ordem e propósito. Essa mesma ação de trazer ordem e propósito é vista no Novo Testamento quando ele recria os corações humanos e dá nova vida aos crentes. É o mesmo princípio, é a mesma ação a qual o próprio Cristo fala para Nicodemos, quando Nicodemos vai ter com Jesus Cristo e diz: olha, como posso eu herdar a vida eterna? E aí Nicodemos pergunta a Cristo, e Cristo diz: olha, você não pode nascer de novo, se você não pode ter a vida eterna se não nascer de novo. E esse nascer de novo é justamente aonde há uma nova criação, ou uma recriação, a regeneração do novo homem que se refaz para o pleno conhecimento do Senhor. E aqui eu quero concluir com as implicações da criação e o propósito humano. A criação como um reflexo da glória de Deus. O Salmo 19, versículo 1 diz que os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Então cada elemento da criação, desde as vastas galáxias até os pequenos átomos, reflete a majestade e sabedoria de Deus. A perfeição do funcionamento do microcosmo e do macrocosmos. E como parte da criação, nós como seres humanos somos chamados a glorificar Deus e cuidar do mundo que Ele criou. De uma forma, não como toda a outra criação glorificam a Deus, ou proclamam a glória de Deus, mas de uma forma inteligível, de uma forma que traz a compreensão de quem é Deus, de como somos chamados a adorar a Deus nessa grandeza, na extensão da própria natureza ordenada e na relação com Deus. Gênesis capítulo 1, versículos 1 e 2 é uma declaração profunda e abrangente sobre Deus como Criador. Como Ele é também soberano e também amoroso. Ele traz ordem ao caos, preenche o vazio e infunde o propósito em tudo o que cria. Essa narrativa inicial não apenas estabelece a fundação da fé cristã, mas convida cada ser humano a contemplar a majestade do Criador e a partir da sua obra de trazer a ordem ao mundo. E é este entendimento que nós como cristãos não entendemos. Nós adoramos ao Senhor como Criador, essa contemplação de quem é o próprio Deus, a partir de Gênesis capítulo 1, a partir do livro de Gênesis, melhor dizendo, porque nós vamos ver lá a Gênesis, o início da teologia de Deus como o Criador de todas as coisas, do homem que é maravilhoso, mas ao mesmo tempo terrível, o coração do homem como ele é, mas também como glorificamos e devemos adorar a Deus, Ele como o nosso dono, como o nosso proprietário. Aí eu quero justamente trazer aqui, fazer uma ligação do que o presbítero Zaqueu falou de uma moça que estava conversando com ele acerca do pluralismo religioso, do secularismo. Ele diz: olha, tudo bem, no nosso último encontro na quinta-feira, a moça chegou e disse: olha, tudo bem, a gente crê que Deus é o Criador, conhecemos a Bíblia, mas e as outras pessoas, elas creem assim? Elas não entendem, ela tem sua verdade, ela tem sua religião. E aqui em Gênesis nós vamos entender que todo ser humano, ele foi criado por Deus, ele entende quem é Deus e ele é
ele vai ser cobrado pelo próprio Deus para contemplar Deus como Criador e que dele vem a origem de todas as coisas. O poder que Deus tem sobre a criação. Então, aqui nesses 2 versículos, o próprio Deus, ele se revela a Israel, em contrapartida, combatendo as religiões pagãs. De forma apologética, ele fala ao seu povo. E aqui tem algo maravilhoso, que nós conhecemos o nosso Deus e nós vamos, de fato, combater o pluralismo religioso, o sincretismo, ou seja, sincretismo é a junção de várias religiões que se aliou ao cristianismo, especificamente a Igreja Católica de Roma, e que isso nos influencia a certa medida, e que somos influenciados pelo meio. Tem um artigo do Dr. Augustus Nicodemos, que tem como título A Alma Católica dos Protestantes. Ele fala, claro, da catolicidade, né, da Igreja Universal que somos, mas ele fala também que o catolicismo romano, ele tem influências no protestantismo brasileiro, muito forte. E nós, meus irmãos, estamos iniciando, dando os primeiros passos à análise do livro de Gênesis, com o mesmo propósito de que foi feito com os primeiros ouvintes. O povo de Israel, que estava saindo do Egito, estava sendo liberto do cativeiro. Nós também estamos saindo e sendo libertos do Egito, de um cativeiro. Pode fazer mais ou menos tempo do que o povo de Israel, mas nós estamos na mesma condição e situação. Mudaram-se os tempos, mudaram-se as pessoas, mas o princípio por trás do engano, da idolatria, do paganismo, continua o mesmo. E muitas vezes de forma sofisticada, levando aqui, nos acusando de sermos pessoas que têm uma fé morta, sem entendimento. Porque quando vamos falar da nossa fé, principalmente em contextos como as universidades, eles vão dizer, vocês vêm com fé, e nós estamos com ciência. E quando eles são questionados, eles têm essa bravata. E nós devemos dizer, não, vocês estão usando aí de um sofisma, de uma meia-verdade, porque é certo que nós estamos com fé, mas vocês também estão com fé, porque vocês inclusive têm mais fé do que nós, porque crer que o nada criou todas as coisas, que tudo veio de uma explosão. Qual foi a origem? E quando questionamos qual foi a origem dos elementos ali químicos para que houvesse a explosão, quem foi que deu a origem de tudo isso aí? Você precisa de muito mais fé para dizer que todas as coisas foram criadas do nada, de uma explosão, do que crer que um ser supremo, absoluto, inteligente, autoexistente, criou todas as coisas. É o que o ateísmo ou o evolucionismo afirma sobre essas coisas. E veja, a atualidade do livro de Gênesis para nós em todos os ambientes. Nas universidades, porque eu fui convidado a me retirar da sala de aula. Quando questionei, disse, olha, professor, esse seu evolucionismo já está atrasado. Porque ele disse que os garfos que nós comemos foi dado pelo princípio de que o homem, no seu evolucionismo, comia com as mãos, e aí foi feito os garfos. Eu disse, peraí, o senhor está observando a evolução por meio de anatomismo? Isso não existe mais. Aí eu fiz até a pergunta a ele, olha, o senhor sabe qual é o DNA mais próximo do homem? É o macaco, é o primata? Não, não é.
Ele disse: olha, por favor, olha, você é pastor, você é religioso, por favor, olha, eu quero que eu vou sair da sala. Ele disse: não estou acreditando. Eu estou numa academia, o lugar do pensamento, da discussão. Eu ser expulso da sala de aula, eu não estou acreditando. Porque aqui é o lugar da discussão, do entendimento. O lugar onde nós vamos, de fato, lidar ou colocar o objeto sob o microscópio a ser analisado ali. Eu não aceito, não acredito que isso esteja acontecendo. Nós que vamos para as universidades, temos que crer que Gênesis é literal, que Deus criou todas as coisas com a palavra do seu poder e sustenta todas elas e governa todas elas com a sua soberania absoluta. É necessário que nós entendamos que Gênesis é urgente. E quando alguém perguntar a você: por onde eu começo a ler a Bíblia? Gênesis, a origem de todas as coisas. Mas que tenha um olhar mais preciso, acurado, mais reflexivo sobre Gênesis. Que Deus nos abençoe a contemplar ao Deus Criador de todas as coisas, o qual criou tudo pela palavra do seu poder. Que Deus derrame da sua bondade sobre nós. Amém. Senhor Deus, bendito Pai, nós te louvamos por tua imensa graça, por tua bondade. E também, ó Deus, pelo livro de Gênesis, que nos traz o início, a origem de todas as coisas, o qual, ó Deus, já traz no seu entendimento que tu, ó Deus, já existia antes de todas as coisas, que tu és eterno. Que tu também, ó Deus, nos criastes para a tua glória. Que nós entendamos, Senhor, que Gênesis nos foi dado de forma informativa, edificante, mas de forma apologética também, para sabermos como defender a nossa fé. Ajuda-nos, Senhor, a conhecer com profundidade, na riqueza dos seus detalhes, o livro de Gênesis. Ajuda-nos. Assim nós te oramos, em nome de Cristo. Amém.